Olá, hoje vamos aprender conjunção. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Conjunção é uma palavra invariável, ou seja, que não muda de acordo com o gênero masculino e feminino e também não se altera entre singular e plural, e que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. As conjunções são conectivos, ou seja, conectam as orações para que lhes seja atribuído um sentido, podendo indicar comparação, condição e outras, de acordo com o contexto. Vejamos alguns exemplos. Ela gosta de futebol e basquete. E é uma conjunção aditiva, que liga dois termos semelhantes, no caso, os dois substantivos futebol e basquete. Na segunda frase, o artista repassa as impressões como lhes chegam à alma. A conjunção como, que é conformativa, está ligando duas orações. Se tiver alguma dúvida quanto à oração, tem um link na descrição do vídeo e no card. Assista. Então, conjunção conecta elementos ou orações. As conjunções podem ser classificadas em coordenativas ou subordinativas. As conjunções coordenativas ligam orações independentes, aquelas que têm sentido completo, se aparecerem sozinhas. E temos 5 tipos de conjunções coordenativas, sendo elas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. As aditivas exprimem a ideia de soma, adição de pensamento, e são elas e, nem, não só, mas também, não só como também. Um exemplo: ela não bebe e não fuma. A conjunção e reúne duas características do sujeito, não bebe e não fuma. As adversativas exprimem ideia de oposição, contraste, compensação de pensamentos. E são elas, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Exemplo: tentei chegar mais cedo, porém não consegui. Observe que é uma ideia de adversidade. Embora tenha tentado chegar mais cedo, não consegui. Há um contraste, uma oposição. As conjunções alternativas ligam orações ou palavras expressando ideia de alternância ou escolha. São elas: ou, já, ora, quer, seja, seja. Exemplo: ou você vem conosco, ou você não vai. Não te dá duas possibilidades. Você tem que fazer uma escolha só. As conjunções conclusivas exprimem ideia de conclusão de pensamento, sendo logo, por isso, pois, quando usado depois do verbo, portanto, por, conseguinte e assim. Exemplo: Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Então, temos uma conclusão do preparo dela. Como ela estava preparada, ela não ficou nervosa. As conjunções coordenativas explicativas são aquelas que ligam a oração anterior a uma oração que a explica, que justifica a ideia que está sendo expressada. São elas: que, porque, pois, porquanto. Por exemplo, não demore, que o filme vai começar. A conjunção está explicando por que o sujeito não deve demorar, pois o filme vai começar. Vimos as coordenativas. Agora, na próxima tela, vamos ver as conjunções subordinativas, que são aquelas que ligam orações dependentes uma da outra e se dividem em 10 tipos: causais, concessivas, condicionais, comparativas, finais, proporcionais, temporais, conformativas, consecutivas e integrantes. Vamos vê-las separadamente. Conjunção subordinativa causal. Introduzem uma oração que é causa da ocorrência da oração principal. Isso significa que a conjunção causal está presente naquelas orações que determinam a causa de um acontecimento. Elas estão no início de orações que indicam essa causa, motivo, a razão de algo ter acontecido. São conjunções subordinativas causais: porque, pois, porquanto, como, no sentido de porquê, pois que, por isso, que, a que, uma vez que, visto como, que. Vejamos um exemplo. Ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. O porquê está explicando a causa, a razão de ele não ter feito a pesquisa. Por que ele não fez a pesquisa? Qual o motivo? Porque não dispunha de meios.
As conjunções subordinativas concessivas indicam uma oração em que se admite um fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la. É quando há fato que dificulta a realização de uma ação, mas apesar disso a ação é realizada. São conjunções subordinativas concessivas, embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, apesar de que, nem que e que. Exemplo, embora fosse tarde, fomos visitá-lo. O fato de ser tarde não impediu a visita, que foi feita de qualquer maneira. Conjunção subordinativa condicional. Introduz uma oração que indica a hipótese ou a condição para a ocorrência da principal. São elas: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que, e etc. Por exemplo, se a encontrasse novamente, não a reconheceria. A conjunção se indica uma hipótese. Se a encontrasse, é uma possibilidade que pode ocorrer ou não. Conjunção subordinativa comparativa. Introduzem uma oração que expressa ideia de comparação com referência à oração principal. São elas como, assim como, tal como se, tão como, tanto como, tanto quanto, do que, quanto, tal qual, que nem, que, combinado com menos ou mais, etc. Por exemplo, parecia mais feliz que o habitual. Está fazendo uma comparação entre o hábito comum e uma situação específica. Em relação a outros momentos, a pessoa parecia estar mais feliz. As finais iniciam uma oração subordinada, indicando a finalidade da oração principal. Entendamos finalidade por objetivo, propósito. São elas: para que, a fim de que, por que, no sentido de para que, e etc. Por exemplo, aproxime-se a fim de que possamos vê-lo melhor. O objetivo de se aproximar é para que possamos vê-lo melhor. É a finalidade. As proporcionais introduzem uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principal. São elas: à medida que, à proporção que, ao passo que, e as combinações quanto mais, quanto menos, quanto menos, mais, quanto menos, e etc. Exemplo, à medida em que o tempo passava, confortava-se. Há, nesse caso, uma proporção em relação ao tempo e ao conforto que a pessoa ia sentindo conforme esse tempo passava. As temporais indicam uma oração subordinada indicadora de circunstância, de tempo, e são: quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que, agora que, mal, no sentido de assim que. Exemplo, a cidade ficou mais triste depois que ele partiu. A partir do momento que ele partiu, a cidade ficou mais triste. Temos aí uma circunstância de tempo. A partir daquele momento, a cidade se entristeceu. As conjunções subordinativas conformativas introduzem uma oração em que se exprime a conformidade de um fato com outro. São conforme, como, no sentido de conforme, segundo, consoante. Exemplo, conforme o presidente, os juros têm que cair no próximo semestre. De acordo com a fala do presidente, os juros têm que cair. Está exprimindo uma conformidade. De acordo com algo, determinada situação acontecerá. As consecutivas iniciam uma oração na qual é indicada a consequência do que foi declarado na oração anterior, ou seja, algo que aconteceu após ter havido uma causa. E são que, precedido de tão, tal e tanto, de modo que e de maneira que. Exemplo, a dor era tanta que a moça desmaiou. Desmaiar é consequência da dor que ela sentiu. As integrantes introduzem a oração que atua como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto de uma oração. São elas que e se. Exemplo, a verdade é que te amo. A conjunção que está atuando como sujeito da oração na primeira pessoa. A verdade é que eu te amo. E por hoje ficamos por aqui.